Meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum. Primeiro ponto importante para pensarmos e refletirmos é sobre o sentido desse período litúrgico como um período instrutivo para Jesus em relação à vida e à missão na consciência dos seus discípulos. O tempo comum vai ajudar-nos a entender o que significa ter uma vocação cristã e uma vocação batismal. O tempo comum ainda nos ajuda a entender quais são os princípios da missão que Jesus delega aos 12 apóstolos, aos discípulos, e hoje a Igreja confia a cada um de nós. Essa primeira parte do tempo comum, que vai até a terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas, é um período também em que, na forma da instrução, nós possamos observar qual a finalidade, qual o papel que a celebração eucarística, ou a missa, ocupa no desenvolvimento da nossa fé, ou mais ainda, da nossa identidade cristã. A título de recordação, nós começamos este caminho quando, no segundo domingo, nós vimos João Batista apresentando Jesus como o Cordeiro e como o Filho de Deus. Ocasião também em que Jesus lá dizia a primeira finalidade da missão: apresentar o caminho de conversão e de salvação. No terceiro domingo, nós vimos que, para que tudo isso fosse possível, Jesus dá a oportunidade da colaboração humana. Por isso ouvimos no Evangelho o chamado dos primeiros apóstolos e discípulos, um chamado que se dá no cotidiano, não necessariamente de uma forma extraordinária, mas no trabalho, no lugar da família, aonde Pedro, Tiago e João, os primeiros chamados, vão escutar esta voz e vão responder a este convite de Jesus, ressaltando para nós que toda vocação tem a sua origem e o seu chamado em Deus. Semana passada, a construção deste caminho se deu pela consciência da referência das bem-aventuranças. No cenário da montanha, no cenário de Jesus que instrui, e no texto que apresenta as bem-aventuranças, nós tínhamos a atualização da aliança, ou dos sinais da aliança do Antigo Testamento. Quando na montanha alguém recebe as tábuas da lei e a partir dessas leis se guia e se orienta a caminhada do povo. Ou seja, esta missão, esta igreja que vai nascer desta experiência de Jesus que instrui, terá nas bem-aventuranças uma referência, uma ordem, um balizamento, para que então se concretize no ideal da conversão e da salvação. Isso tudo, caríssimos, para a gente entender então que caminhar com Jesus no tempo comum é cada vez mais ter a consciência do discipulado. Então, um dos pontos fundamentais que peço que vocês guardem na cabeça, no coração, é que viver o tempo comum
é viver a compreensão do discipulado. E por isso que dizia associar isso à celebração da Eucaristia. Ou seja, como o estar na missa, como participar, como encontrar-se como comunidade, isso se caracteriza principalmente para um sentimento, algo que pulsa aqui dentro de nós, que é justamente poder sentir-se como discípulo. Um dos esforços que temos feito da nossa parte, como responsável pela paróquia, é justamente de que nossas celebrações sejam lugares da oração. O meu maior medo, o maior pecado é justamente pensar que alguém saiu desta missa ou de qualquer outra vazio, não conseguiu sintonizar-se, não conseguiu captar a mensagem, não conseguiu enxergar o Evangelho na sua vida, porque senão, se fizermos isso, estaremos apenas no ritualismo da celebração e não na essência deste encontro. Por isso vos peço, se perguntem sempre como nossas celebrações têm nos ajudado a dizer e, acima de tudo, sentir e a viver que, de fato, cada missa enraiza, cria a consistência de que somos discípulos de Jesus. Se isso passa como um sentimento, nós então estaremos, no mínimo, cumprindo o nosso papel como uma grande comunidade que se encontra, uma comunidade que se reúne no domingo, no encontro com o ressuscitado. Então, perguntar-se qual o papel da celebração eucarística no desenvolvimento e no acompanhamento de Jesus. Porque dizer-se que é discípulo não basta apenas dizer que estamos seguindo alguém. O grande propósito do discipulado é também sentir que na vida se reflete e acontece os sinais da presença de Jesus. É nesse sentido de discipulado, de seguimento, de enxergar a finalidade da Eucaristia, de enxergar que a missa está acontecendo na nossa vida, que nós temos então acompanhado Mateus capítulo 5. Do capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos o chamado Sermão da Montanha. Então, primeiramente, o Sermão da Montanha não se resume exclusivamente à proclamação das bem-aventuranças que vimos semana passada, mas o Sermão da Montanha são 2 capítulos que Mateus dedica para instruir as pessoas, a multidão, na consciência desse discipulado. Começa com as bem-aventuranças, passa por este sentido do ser sal e luz e também vai concluir-se com o gesto e com o sinal da multiplicação dos pães, para dizer que um discipulado começa pela instrução, passa pela prática da vida, mas tem o seu sentido quando se deixa alimentar pela presença do Cristo, pão da vida, o que fazemos em cada missa. Aqui está mais um elemento fundamental para darmos razões à missa como lugar do nosso discipulado. Por isso, caríssimos, a palavra de Deus hoje ajuda-nos a pensar no discipulado a partir do sentido da vocação cristã e da vocação batismal. O que significa isso? Nós temos 3 grandes chamados básicos de Deus na nossa vida. O primeiro é chamado à vida, ou seja, a nossa existência, a nossa concepção.
A segunda é a vocação específica, cada um naquilo que assume, o padre como padre, a religiosa, o religioso como religioso, vocês principalmente como na vocação matrimonial, mas também existe o terceiro chamado, que é a vocação cristã. Então, viver o tempo comum, dizer que nós estamos aprendendo a ser discípulos de Jesus, celebrar cada domingo a Eucaristia, é senão a construção desta vocação cristã. Como o próprio nome diz, é o chamado que nós temos para deixar transparecer na nossa vida a presença de Jesus. Por isso também ela é chamada de vocação batismal, ou seja, ela se dá a partir do momento em que nós adquirimos a fé, ou a partir do momento em que nossos pais nos levaram ou nos trouxeram para sermos batizados. Ali vai nascer, então, este compromisso, esta oportunidade de poder seguir o Cristo e de trazê-lo para a nossa vida. Se nós não temos o batismo, a gente ainda não tem a consciência desta responsabilidade de ser discípulo. Então, a celebração, o texto do Evangelho de hoje, que usa a figura de imagem do ser sal e do ser luz, primeiramente nos traz esta oportunidade, sentir que somos vocacionados ao seguimento de Jesus, ou seja, a vivência de uma vocação cristã. Para Jesus, a vivência da vocação cristã, ele vai passar principalmente quando nós constituímos a vida através das boas obras. Por isso, a compreensão das duas imagens, sal e luz, está no final do Evangelho de hoje, quando se diz que serão, então, pelas boas obras que nós seremos reconhecidos. Caríssimos, nós fazemos a experiência, às vezes, de evidenciar nossos limites quando nós vamos ao sacramento da reconciliação, ou seja, a natureza, a fragilidade humana nos evidencia os limites. Na celebração eucarística, na missa, nós temos a oportunidade de acolher o Evangelho. O Evangelho será o instrumento pelo qual Deus nos instrui, mas Deus também nos dará a capacidade e a oportunidade de perceber os frutos bons que nós temos justamente desta participação, justamente desta consciência de discipulado. Então, se num primeiro momento, na confissão, nós evidenciamos os limites, a partir do Evangelho, na celebração eucarística, nós trazemos para o altar de Deus os esforços, aquilo que então aprendemos a viver a partir do Evangelho. Não se trata de um narcisismo, longe disso, mas se trata de perceber como a nossa relação tem produzido frutos na nossa vida. Então, mais uma vez, a percepção se o ato de vir à missa todo domingo, ouvir o Evangelho, receber Cristo, tem nos ajudado a produzir esses bons frutos que caracterizam a nossa vocação cristã e a nossa vocação batismal. Então, pensar como a fé se acrescenta, como a Eucaristia acrescenta à nossa vida. A experiência da vocação cristã e batismal
apresentada como boas obras no Evangelho de hoje, se caracteriza pela consciência das práticas que nós temos a partir da primeira leitura. A primeira leitura de hoje traz para nós uma definição de jejum. O jejum, primeiro, no Antigo Testamento, era caracterizado por uma prática que tinha em vista, talvez, dizer a Deus: eu fiz a minha parte, agora faça a sua. Ou seja, a prática do jejum no Antigo Testamento estava associada ao esforço para se alcançar um resultado diante de uma necessidade pessoal. Então, fazendo o jejum, eu condicionava Deus a agir para atender a necessidade e a particularidade que tinha na vida ou que a pessoa haveria de ter. O texto que nós ouvimos hoje, ele então vai dizer qual é a verdadeira característica do jejum como forma desta relação com Deus. Não como um condicionamento, não como uma determinação para como, quando Deus deve agir, mas o jejum será um esforço para a concretização, para a prática da fé. Por isso, a leitura apontou para nós as ações que decorrem do jejum, principalmente quando temos uma vocação caritativa, ou seja, eu pratico o jejum para amadurecer a consciência daquilo que Deus me pede e daquilo que Deus me pede principalmente na forma da caridade. Então, é importante que a partir do jejum a gente tenha consciência da diferença de uma vocação caritativa que promove a dignidade da pessoa com a diferença de uma vocação caritativa puramente expositiva. Aqui mesmo, no meio de nós, temos pessoas que praticam caridade, que entregam tantas ações na noite de nossa cidade para pessoas e nunca precisaram expor isto nas redes sociais. Então, a primeira leitura ajuda-nos a fazer esta diferenciação de uma vocação caritativa como fruto do Evangelho e de uma vocação caritativa puramente expositiva. Fiquemos com a primeira. Na segunda leitura, nós temos o desenvolvimento da vocação cristã e batismal através da reflexão da salvação. Já fazem 3 domingos, e teremos mais 3 domingos, em que veremos esse trecho da carta de São Paulo aos Coríntios. Já vos disse em outra ocasião, mas repito, a comunidade de Corinto é uma comunidade difícil, onde Paulo precisa trabalhar muito bem os elementos da ressurreição, da segunda vinda e também da teologia da cruz. O que estava acontecendo na comunidade de Corinto? A comunidade de Corinto, ela tem a influência grega, consequentemente, haviam as escolas de pensamento filosófico, de pensamento grego. E esses que eram participantes destas escolas, eles então achavam e consideravam que a sua inteligência ou a sabedoria humana seria para eles a garantia da salvação. Ou seja, eram sábios, eram salvos pelo nível da sabedoria, eram salvos pela quantidade ou pela capacidade da sua inteligência.
Por isso, Paulo conclui a segunda leitura de hoje dizendo de que o mistério da salvação vem a partir da consciência da cruz, da ação do Espírito, e não da sabedoria humana. Ou seja, a salvação é um dom de Deus. Ou seja, caríssimos, a vocação cristã é uma busca pela salvação na gratuidade de um dom divino, é a expressão da prática de nossa fé, principalmente na ordem da caridade, porque assim entenderemos que ser sal e ser luz é ter o princípio do ser diferente. Então eu resumiria: Padre, o que a palavra de Deus hoje pode implicar na nossa vida? Nos esforcemos para fazer a diferença. Para ser igual e para ser pior, já tem muita gente. O grande sentido da nossa busca no Evangelho, na busca na missa, é justamente perceber qual é a nossa diferença. E a nossa diferença é seguir Cristo. Por isso, estimados catequistas, hoje, ao enviá-los mais uma vez para o ano catequético em nossa paróquia, eu vos peço, façam e sejam a diferença na própria vida e na vida dos outros. Assim conseguiremos ser sal e luz do mundo. A todos este desejo, esta missão e a provocação. Vir à missa todo domingo, às 10 da manhã, constrói em nós uma diferença. E essa diferença será percebida como sal, como luz e principalmente através das boas obras. Por isso convido no ofertório de hoje, coloque a sua diferença a partir da fé diante do Evangelho. Eu concluo brincando um pouquinho. Diga para sua esposa qual é a sua diferença que a fez escolher. Do mesmo modo, ela vai dizer para você qual é a diferença dela que fez com que você escolhesse. Está do seu lado aí? Diz para ela, qual é a sua diferença? É isso. Qual é a sua diferença que faz com que a gente escolha o caminho das boas obras? Uma boa semana para todos.